2 de outubro de 2025. Nas águas estreitas e turbulentas do Golfo de Aden, onde a noite parece sempre esconder algo, uma ameaça inesperada surgia no horizonte. 28 lanchas rápidas, deslizando como sombras sobre as ondas, avançavam em direção ao USS Providence, um navio de transporte da Marinha dos Estados Unidos que discretamente carregava um arsenal capaz de mudar uma guerra. 1.200 projéteis de artilharia, 320 mísseis Javelin e quase 8 milhões de cartuchos de munição, destinados a uma força-tarefa de fuzileiros navais perto da costa do Iêmen. No comando dessa frota improvisada estava um nome que circulava entre serviços de inteligência do mundo inteiro: Abdul Rahman Qadir Yusuf, um ex-pirata que havia ascendido ao posto de traficante internacional de armas. Quando seus homens abriram fogo, RPG-7, AK-47, metralhadoras pesadas, DS e ETK iluminando a escuridão com rastros vermelhos, ficou claro que aquilo não era um ataque comum. Do sul, surgiram 3 helicópteros CH-47, Chinook, rugindo como trovões, cada um carregando 60 operadores da Marinha SEAL, armados com M4A1 Carbine e lançadores de granadas M320. Agora, a pergunta que paira sobre o mar é inevitável. Será que os piratas conseguiriam capturar seu prêmio? Ou seriam apagados da superfície das ondas pela força esmagadora do Zewa? E antes de mergulharmos mais fundo nessa operação, que guarda segredos ainda mais surpreendentes, inscreva-se no canal para acompanhar histórias reais que parecem ficção, mas moldam o mundo nas sombras. Segure firme. O que vem a seguir não é para os fracos. 0310, da manhã de 12 de outubro de 2025. A 50 milhas náuticas de Rosa, Golfo de Aden. O mar estava estranhamente calmo naquela noite. A água escura ocultando o que estava prestes a ser revelado. Sob a luz tênue do horizonte, o navio de suprimentos da Marinha dos Iowa, o USS Providence, navegava silenciosamente pelo Golfo de Aden. A bordo, havia mais de 1.200 projéteis de artilharia, 320 mísseis antitanque Javelin e 40 mil cartuchos de munição. Uma carga avaliada em 280 milhões de dólares, poder de fogo suficiente para equipar um batalhão expedicionário de fuzileiros navais inteiro por uma semana de combate. Então, a tela do radar começou a piscar. A princípio, a tripulação do contratorpedeiro de escolta USS Meridian pensou que fosse interferência, o eco de barcos de pesca ou navios de carga que passavam. Mas em segundos, o cenário ficou claro. 28 lanchas rápidas, cada uma viajando a mais de 38 nós, se aproximavam rapidamente por 3 direções. Seu número aumentava. Mais de 240 homens armados formavam um enxame. A bandeira inimiga foi rapidamente identificada. A Frente Khaled, uma organização pirata liderada por Abdul Rahman Qadir Yusuf, um ex-senhor da guerra que se tornou traficante de armas. Sua frota não estava em busca de resgate. Estava em busca da própria carga. Informações de inteligência revelaram posteriormente sua parceria com o Cartel da Maré Negra, uma violenta organização de narcotráfico que usa as águas da Somália para trocar armas por drogas com redes criminosas que se estendem até a América do Sul, responsáveis por lavar mais de 50 milhões de medalhas por ano através de portos da África Oriental. O capitão Alan Brenner, do Meridian, entendeu imediatamente. Se os piratas alcançassem o Providence, um único impacto no depósito de munições criaria uma explosão equivalente a 30 mil libras de TNT, o suficiente para iluminar metade do Golfo de Aden. Sirenes soaram por todo o navio. Luzes vermelhas iluminaram a ponte de comando. Os comandos de rádio continuaram. Quartel-general, todas as suas posições. Naquele instante, as águas calmas da baía se transformaram em um campo de batalha. 2 navios de guerra americanos enfrentaram centenas de atacantes. Em menor número, a tripulação se preparou para o impacto. Todos sabiam que os primeiros tiros seriam disparados em segundos. A frota americana manterá sua posição ou as ondas da Somália engolirão um navio de guerra americano por inteiro? 0325. Em poucos minutos, o oceano pareceu se despedaçar. A flotilha pirata rompeu a formação e avançou. 28 lanchas velozes cortavam as ondas a 40 nós.
seus motores gêmeos uivando na escuridão. Cada embarcação carregava de 8 a 10 pistoleiros armados até os dentes com lançadores de RPG-7, metralhadoras PKM e canhões DSHK calibre .50, soldados aos seus galhos. Disparos traçantes rasgavam a noite como cometas vermelhos em uma constelação violenta. Do convés do USNS Providence, o primeiro alerta irrompeu pelo intercomunicador. Múltiplos contatos se aproximando a 1.200 jardas e fechando rapidamente. Holofotes se acenderam, lançando lanças brancas e afiadas através da névoa. Segundos depois, um RPG irrompeu da escuridão e atingiu a popa do Providence. A explosão atravessou a antepara de aço, abrindo uma cratera de 1,2 metro perto do compartimento de carga. O convés estremeceu. Alarmes soaram. Equipes de controle de danos correram para o inferno, lutando para impedir que as chamas atingissem o paiol de munição abaixo. 1.200 projéteis navais, o suficiente para liberar 3.600 kg de TNT. Uma tempestade de fogo que poderia transformar metade do Golfo de Aden em uma ferida incandescente visível da órbita. Os piratas aproveitaram a vantagem. A menos de 300 metros, mais de 300 AK-47, 40 RPG-7 e 20 metralhadoras pesadas DCHK abriram fogo simultaneamente. A noite mergulhou no caos. Quase 50 mil tiros foram disparados nos primeiros 10 minutos. O som dos disparos abafava o próprio oceano. Balas atravessavam antenas, botes salva-vidas e corrimãos, enquanto faíscas caíam como chuva de lava. A marinha dos Dostel respondeu com fúria cirúrgica a partir do USS Meridian, ancorado a 600 jardas a este bordo do Providence. 2 canhões File Tank CWS de 20 mil entraram em ação, disparando 4.500 projéteis de tungstênio por minuto. O céu se iluminou com traçadores branco-alaranjados, enquanto 3 barcos piratas eram vaporizados em segundos. Os artilheiros de convés dispararam rajadas de calibre .50, abrindo buracos nos cascos de madeira e incendiando os tanques de combustível. Bolas de fogo rolavam pelas ondas, cada uma revelando brevemente destroços e corpos lançados ao Mar Negro. Mesmo assim, 5 barcos romperam o perímetro. Foguetes dispararam em direção ao Providence. Um RPG atingiu o guarda-corpo de popa, detonando ao lado de um lançador de dardos. Eles eram correios em um comércio global de armas, trocando armas por cocaína. Conforme os dados chegavam, o capitão Brenner deu uma única ordem: vão até a fonte. O ruído do rádio cessou. Todos os marinheiros sabiam o que aquilo significava. A próxima fase não aconteceria no mar, aconteceria em solo somali, onde o verdadeiro coração da operação jazia nas profundezas da areia. O que acontece quando as forças especiais americanas levam a luta para solo somali? Continue assistindo. Você não vai acreditar no resultado. Às 8 da manhã, a ordem chegou. Executar Downcleaver do convés do USS Meridian 3E-47. Helicópteros Chinook decolaram em direção ao calor crescente, suas hélices cortando a névoa matinal. Cada um transportava 300 EUs da marinha do EUA, armados com carabinas M4A1, lançadores de granadas M320 e sistemas de visão térmica. Outra equipe invadiu uma sala de comunicações, recuperando laptops criptografados ligados a intermediários baseados no Iêmen e a carregamentos de narcóticos da América do Sul. Às 8h42, o segundo Apache atacou a Crystal West, abatendo um comboio de 6 caminhonetes que tentava fugir com o senhor da guerra, Abdul Rahman Kadir Isef. Seu veículo foi atingido por uma rajada de projéteis de 30 mil, capotando várias vezes em meio a uma nuvem de fogo. O reinado de Kadir terminou onde começou, na poeira da costa somali. Os combates duraram quase 40 minutos. 91 militantes foram mortos, 46 capturados e 12 armazéns destruídos. Entre os escombros foram descobertos lacres, 32 milhões de reais em dinheiro, 500 quilos de cocaína e um manifesto de remessas que ligava traficantes de armas em Mogadishu, Aden e Caracas. 6 reféns, incluindo 2 engenheiros americanos, foram libertados, tremendo, mas vivos.
Quando o último Gnu decolou às 9h, a fumaça ainda envolvia o complexo destruído. A missão havia sido um sucesso. A cadeia de suprimentos que alimentava o terrorismo e o narcotráfico em 3 continentes fora cortada e reduzida a cinzas. Mas no fundo, todos a bordo sabiam que aquela não era uma vitória definitiva. Apenas a primeira batalha de uma guerra muito maior que ainda estava em curso. 10 horas da manhã, 12 de outubro de 2025. Por volta do meio da manhã, o Golfo de Aden estava calmo novamente. Mas era o silêncio que se segue à devastação. O complexo Barawi ardeu por mais de 6 horas. Colunas de fumaça negra eram visíveis a 48 quilômetros mar adentro. Quando as equipes Zeus se reagruparam no campo Lemon, em Djibouti, os números finais foram divulgados. O que eles descobriram não era um covil de piratas. Era uma operação transnacional que abrangia 3 continentes, 7 empresas de fachada e 50 milhões de dólares em armas ilícitas. Os relatórios de danos de batalha listavam 91 militantes mortos, 46 capturados e 15 toneladas de armas destruídas, incluindo 200 RPGs, 2 milhões de cartuchos de munição e 12 caminhões pesados adaptados para combate. A bordo do USS Meridian, os marinheiros permaneciam em silêncio, contemplando a costa distante, ainda envolta em névoa. Para eles, a vitória não veio com a celebração, mas com a reflexão. Eles haviam encarado a morte no mar, um navio carregado com 8 milhões de libras de explosivos. Um foguete perdido a separava de uma catástrofe que poderia ter dizimado todas as embarcações num raio de quilômetros. Contudo, mesmo sob o peso do caos que ameaçava engolir tudo ao redor, eles mantiveram a posição com uma precisão quase cirúrgica. Cada comando, cada escolha, cada segundo, tudo executado com a disciplina de quem sabe que não existe plano B em mar aberto. E quando o dia finalmente se impôs sobre aquelas águas turbulentas, o Providence continuou ali, não como um navio qualquer, mas como um sobrevivente marcado, porém inquebrável. Uma testemunha viva daquilo que a determinação humana ainda é capaz de enfrentar. A notícia da operação varreu o mundo em poucas horas. Em Washington, enquanto as telas azuis refletiam rostos cansados, agências de inteligência cruzavam freneticamente os dados dos arquivos recuperados. E os números que surgiram não eram apenas grandes, eram alarmantes. Mais de 50 milhões de dólares em transferências ilícitas, 15 toneladas de armamentos contrabandeados, conexões confirmadas com 4 cartéis internacionais diferentes. Tudo fluindo pela mesma rede subterrânea que, por pouco, não transformou o Golfo de Aden no mais novo ponto vermelho do mapa de conflitos globais. Mas por trás de cada estatística fria havia um aviso muito mais profundo e muito mais perigoso. A pirataria havia mudado de pele. Já não era um jogo de sobrevivência protagonizado por pescadores desesperados com rifles enferrujados. Era um empreendimento milionário, alimentado por organizações criminosas transnacionais, equipadas com armas que antes só apareciam em arsenais de exércitos bem financiados. O oceano, antes visto como a última fronteira, tornara-se o mais novo campo de batalha, um espaço onde as linhas de frente já não podiam ser desenhadas no mapa, porque estavam em toda parte. Quando a noite caiu novamente sobre o convés molhado do Providence, o relatório final do capitão Brenner trouxe uma única frase. Uma frase que escapou das páginas oficiais e atravessou gabinetes, portos e salas de guerra. O mar não é mais uma fronteira, é um espelho das guerras que fingimos não ver. E no horizonte escuro, onde o céu se fundia ao oceano, era impossível ignorar a sensação de que outra tempestade já se formava, silenciosa, distante, inevitável. É nesse ponto que esta história se encerra, não com alívio, mas com entendimento, porque se essa operação revelou o que realmente se esconde nas rotas esquecidas do mundo, então você precisa ver o que vem depois. A próxima revelação já está a caminho, e promete expor ainda mais camadas desse conflito que cresce onde menos esperamos. Se essa narrativa te impactou, inscreva-se e compartilhe, e prepare-se para a próxima história que já está esperando por você aqui no canal.